Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro do curso de extensão Direitos Humanos em Tempos Voláteis, Contribuições das Tecnologias Educacionais. Meu nome é Alcenir Souza e este curso é o produto final do meu mestrado em Segurança Pública, Direitos Humanos, Cidadania, na Universidade Estadual de Roraima. Nessa noite, além de você que nos honra com a sua presença, nós temos a professora Lilian Camargo, que vai ser a nossa intérprete para a língua brasileira de sinais. Professora Lilian, dê um oi para nossos ouvintes, por favor. Olá, tudo bem? Muito obrigado. Amigos, antes de apresentar os nossos palestrantes da noite, gostaria de lhes falar a respeito da metodologia que vamos utilizar. Tudo muito simples, no modelo que vocês já conhecem, né? Nós vamos ter 2 palestrantes essa noite, daqui a pouco eu vou ter a honra de apresentá-los. E, na sequência, vai ser aberto um tempo para respostas das 2 apresentações, tá bem? Então, você pode ir postando suas perguntas no chat, que a nossa equipe vai selecionar, e no final nós vamos responder algumas junto com os nossos palestrantes. Tudo bem? Então, agora, é meu privilégio apresentar o primeiro painelista da noite, o professor Diogo Cortis. O professor Diogo é doutor e mestre pelo Programa de Tecnologia da Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo. Atualmente, ele é professor da PUC, né, e coordenador de um dos programas da instituição. Ele é pesquisador de tecnologias emergentes, especialmente sobre inteligência artificial e seus impactos nas sociedades. Ademais, ele possui um canal incrível no YouTube que eu recomendo muito, no qual ele apresenta a temática inteligência artificial. E hoje à noite ele nos falará, além de alguns outros tópicos, mas a respeito do projeto Arcade. Professor Diogo, seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Legal, obrigado, Alcenir. Boa noite a todas e todos. É um prazer, uma honra estar aqui. E a ideia é discutir um pouco dessas tecnologias emergentes, mostrar um pouco do que a gente vem discutindo do ponto de vista tanto do desenvolvimento tecnológico como também de critérios de governança e mostrar assim algumas iniciativas que estão sendo feitas, que estão em progresso, que já tem bastante tempo, mas poucas pessoas conhecem, para preservar o conhecimento e toda a informação que acaba sendo divulgado na internet e até os limites que pode existir desse ponto, dessa perspectiva, né? Então, para começar assim, a discussão além de professor da PUC, eu também sou pesquisador no NIC.br, né? Para quem não conhece, é o Núcleo de Informação e Controle do .br, que é vamos colocar assim, o braço executivo do Comitê Gestor da Internet. Então, o Brasil ele acaba sendo uma referência global, né? Ainda é, né, uma referência global do ponto de vista da governança da internet. Então, já há 30 anos existe um comitê gestor que faz, né, discussões sobre as políticas de internet e realiza alguns tipos de projeto. E o mais interessante é que é um órgão, a gente chama de multi-stakeholder, né, ou multissetorial. Então, a gente tem representantes do governo, mas não só do governo, a gente tem representantes da academia, né, das universidades, a gente tem representante da sociedade civil, a gente tem representação do empresarial, né, então também das empresas de tecnologia, das empresas de conteúdo. E dentro do CGI, a gente hospeda o escritório do W3C no Brasil. O W3C, ele, para quem não conhece, né, ele é o consórcio web. Então, assim, ele é um consórcio que foi criado pelo Tim Berners-Lee. O Tim Berners-Lee foi o criador da web mesmo, e ele criou esse consórcio para, de alguma forma, impulsionar todo o desenvolvimento da web que a gente tem hoje. E tudo isso funciona a partir de padrões abertos que são implementados pelas empresas de tecnologia, tanto nos navegadores como nos celulares, para que a gente consiga usar esse rol de ferramentas que a gente usa. Então, talvez você já tenha ouvido falar do HTML, né? Então, o HTML ele é um padrão do W3C. A sede mesmo fica hospedada no MIT, nos Estados Unidos, e tem alguns escritórios ao redor do mundo, e a gente lidera o escritório aqui no Brasil. Então, assim, dentro do W3C faz parte, assim, todas as maiores empresas de tecnologia mesmo. Então, Google, Microsoft, Intel
isso das empresas de tecnologia, mas desde também empresas de pagamento, né? Visa, Mastercard, empresas de carro, né? Volkswagen, Ford, enfim, várias outras fazem parte desse rol de empresas que estão ali discutindo. Então, como é que vai ser o pagamento daqui 2, 3 anos? Então, a gente discute hoje para pensar num padrão para que todos os fabricantes possam implementar. Então, por isso que você consegue navegar na web, né? Que a gente fala de uma forma totalmente interoperável. Então, você consegue acessar o mesmo site a partir de um celular Android ou de um computador Windows ou de um outro celular iPhone e assim por diante. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de pensar assim quais são os impactos da web na sociedade. E hoje, assim, acho que o debate que a gente traz, vou falar duas coisas aqui, na verdade. O debate que a gente traz com vocês hoje, que eu preparei aqui, acho que é uma fala em dois sentidos. Eu tenho pouco tempo, mas vou tentar ser, vamos colocar assim, bem sucinto. Um é do ponto de vista, acho que é do tema geral do curso, que tem muito a ver com direitos humanos, e acho que é a questão das tecnologias transformando as sociedades, e o outro com um tópico específico dessa aula, que seria de legados digitais. Então, para começar assim, com o primeiro tópico, né, pensando em direitos humanos, do que está vindo por aí, a gente tem uma preocupação muito grande hoje com a questão da privacidade. A gente discute muito a privacidade dos dados. A gente tem hoje legislações específicas sobre isso. A gente tem a GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. A gente tem a LGPD do Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, né, que era para entrar em vigor agora, foi postergada e tal, mas tudo bem. Então, isso é um tema que está sendo levado em consideração e acho que talvez seja da preocupação de todos, né, a questão da privacidade dos dados. Só que já há 3 ou 4 anos a gente vem evoluindo toda essa discussão e hoje a gente não fala mais, e quando eu digo a gente, né, assim, é o nosso grupo dentro do W3C aqui no Brasil, dentro do NIC, a gente traz umas outras temáticas que é a privacidade dos sentidos humanos e a privacidade da nossa percepção e da nossa cognição. Então, já há 3 anos a gente vem trabalhando nessa frente. A gente, em 2017, a gente organizou um workshop, tem um fórum da ONU que chama Internet Governance Forum, é um fórum global que acontece anualmente. E no fórum de 2017, a gente fez um workshop junto com a OCDE, junto com a Universidade de Tóquio, junto com o W3C, junto com a IBM, para discutir essas questões da privacidade dos sentidos. Porque a gente está vendo as tecnologias se transformando e nos transformando e evoluindo em algumas áreas bem específicas que são áreas de preocupação nossa. Uma delas é a inteligência artificial, vocês já devem ter ouvido falar, mas outras 2 áreas que vão ter um impacto muito grande na sociedade nos próximos anos são as áreas de realidade virtual, tá? Então, assim, realidade virtual é aquela em que você coloca o óculos e você mergulha para dentro do universo ali que foi criado. Então, eles criam todo um sentido de presença para você. Então, você se descola do seu mundo real e a sua percepção passa a estar imerso num lugar totalmente projetado, né? Quem já passa por essa experiência é realmente incrível. E a outra tecnologia que a gente vê que demanda bastante a questão da governança e dessa discussão que a gente tem que ter com a sociedade é a tecnologia de Brain Computer Interface, ou seja, a interface, né, cérebro-máquina, como alguns chamam, que a partir de EEG você consegue, então, dar algum comando para o computador ou se comunicar. Então, tem várias empresas, vários institutos que estão com pesquisas nessa área. Então, você tem a Neuralink do Elon Musk, você tem o próprio Facebook, né, com uma pesquisa bastante avançada nesse sentido, você tem a ARPA, você tem grupos chineses. Então,
são áreas que a gente vai discutir. E muito vai ficar assim, onde fica a nossa privacidade dos nossos sentidos, das nossas emoções, das nossas percepções. E aí, só para mostrar o potencial que isso tem, eu vou só contar rapidinho um estudo que foi publicado por na Alemanha, né? E a gente usou nesse workshop, em que um grupo de pesquisadores fizeram o seguinte: eles fizeram uma ilha digital mesmo, sabe? Como se fosse um jogo, e você colocava óculos de realidade virtual e você então entrava na ilha. E na ilha você tinha que desenvolver algumas atividades ali, umas tarefas específicas na ilha. Só que assim, a atividade em si, a tarefa a ser executada na ilha era só o pano de fundo. Por quê? Eles estavam querendo ver a outra coisa. Na verdade, eles criaram duas ilhas. Eles criaram dois experimentos distintos. Um do experimento, na ilha, a passagem do sol, né, tinha um sol digital na ilha, estava sincronizado com o tempo real, ou seja, a passagem de sol, né, aqui no planeta Terra. E no outro experimento, eles aceleraram o ritmo do sol, ou seja, o sol andava mais rápido. E o que acontece? Eles fizeram experimento com dois grupos distintos, cada um entrou num experimento, resolveram o que tinham que resolver na ilha, né, nessa atividade ali, e depois, quando eles saíram, eles respondiam um questionário. E uma das perguntas de pesquisa ali era o quanto tempo eles achavam que estavam na ilha, né? E as pessoas que colocaram, que estavam nessa primeira ilha, nesse primeiro experimento em que eles aceleraram a passagem do Sol, eles colocaram, né, que eles estavam muito mais tempo do que eles realmente estavam. Então, tipo, não vou lembrar o tempo exato agora de cabeça, mas se o experimento durou 10 minutos, o pessoal que estava naquela ilha com a passagem do Sol em tempo real, eles falaram, fiquei 8, 9, 10, 11 minutos, né? Não fugia muito disso. Já o pessoal que ficou naquela outra ilha, em que eles só aceleraram a passagem do Sol, eles falaram, fiquei 15 minutos, 16 minutos. Então, o tempo parece ter passado maior. Isso é um experimento super inicial, mas bastante inteligente, e mostra assim do potencial que essas tecnologias têm para começar a modular a nossa percepção. A gente discute muito esse conceito hoje que está sendo debatido muito dos fake news, de narrativas que estão sendo criadas e distribuídas, de discurso de ódio, enfim. E a gente sabe que de alguma forma ele acaba criando nudges e vão moldando a nossa percepção. Só que a gente está falando isso de uma tecnologia que leva ao extremo em que você mergulha num universo que foi desenvolvido por alguém, né? Então, quais os potenciais que nós temos que discutir sobre isso? Então, é só para colocar, na verdade, uma pimenta para discussão. Acho que para o curso é importante trazer essas discussões. E agora, falando do segundo tópico, que seria mais essa pegada do legado digital, assim, também vai muito nessa questão da privacidade, né? Acho que vocês tiveram já conteúdo sobre, pelo menos o que eu tinha visto inicialmente, vocês teriam conteúdo sobre direito ao esquecimento e tal. Então, assim, isso está muito ligado com a questão da privacidade. E uma questão que poucas pessoas conhecem é o projeto Internet Archive, que eu vou mostrar agora para vocês. Acho que todo mundo consegue ver minha imagem, né? Tá tranquilo. Então, o que é o projeto Internet Archive? Ele surge assim, logo que começa a web, é fundado então o Internet Archive como na verdade sim, é uma ONG mesmo, tá? Não é uma empresa, em que eles têm assim como missão preservar o conteúdo da web, porque eles sabem que a web, tudo que é colocado na web, pode ser muito efêmero, né? Então, é um blog que do nada ele some, desaparece, ou alguém esqueceu de pagar um domínio, como aconteceu comigo, e aí eu perdi, né, o meu conteúdo. Então, desde 1995, eles vão tirando snapshots da web, né, tirando fotografias e preservando esse conteúdo. E poucas, assim, eu fico realmente abismado que no Brasil pouquíssimas pessoas conhecem. E tem um serviço muito útil, né? Então, se você gosta da Wikipédia,
se você acha a Wikipédia massa, porque é colaborativo, tem muito conteúdo, o Internet Archive também tem umas ferramentas super legais, tá? Então eu vou mostrar um pouco da ferramenta, rapidinho, como ela funciona, o que ela faz e tal, e depois a gente pode discutir quais as implicações que ela tem na sociedade. Então, eles têm vários serviços, na verdade. Um dos serviços é esse Wayback Machine, ou seja, a máquina, né, vamos dizer, de viagem no tempo, em que você coloca qualquer domínio e ele mostra um mapa de todas as versões que eles registraram daquele site, né? Então, eu vou pegar aqui, sei lá, vou começar com o endereço da PUC, né? Da universidade que eu trabalho aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, pucsp.br é o domínio original, né? Então, ele está fazendo o Wayback Machine aqui. E aqui, ó, ele dá o mapa de tudo que ele foi fazendo, ó, de todos os snapshots. Então, você vê aqui, ó, aqui desde 2020, né, 2016, 2015, 2008, até 1997, que foi o primeiro site da PUC no ar. Então, se eu posso clicar aqui, ó, em 1997, ele fala, ó, eu tenho uma fotografia do site da PUC de 1997 do dia 13 de julho. E eu posso clicar aqui, né? E na hora que eu clico... Vamos lá. Tá meio ruim na internet, peraí. Peraí. Fazer live ao vivo é sempre esse desafio, né? Bom, deixa eu pegar aqui. 97, peraí. Ó, vou pegar aqui, ó, de 10 de dezembro de 1997 às 6 da manhã, ele tirou uma fotografia, ele gravou tudo que tinha no site da PUC. E aí eu posso clicar e acessar o site como ele era em 1997. Aí vocês vão ver a estética, assim, aquela coisa realmente horrorosa, né? Como era os sites logo que começou a web. Então tá aqui, ó, né? Aquela coisa realmente tenebrosa, né? Então, aqui, ó, nos últimos 50 anos, né, a PUC fez 76 anos já, mas aqui tem tudo, e aí eu posso navegar, tipo, quais cursos eram oferecidos na instituição nessa época, né? Tem todos os cursos aqui, ó. Tá vendo, ó? Quais eram as faculdades, né? Muitas faculdades, tem faculdades novas que foram criadas, né? Departamentos que foram criados, mas assim, eu consigo ter informações oficiais que estão registrados e também eu consigo ver até de uma forma estética, né? Então, assim, eu posso navegar em jornal também. Então, vamos supor aqui que eu queira pegar aqui, ó, estadão.com.br. Vamos ver se o domínio do Estadão é esse mesmo. Vamos lá. Então, eu vou abrir o site do Estadão, né? Aqui. Aí eu vou aqui, peraí. Peraí que tá bem lento hoje aqui minha internet. Só um minuto. Então, ele permite, assim, que eu estou abrindo aqui, ele vai, qualquer endereço que você jogar, ele vai, então, pegar e vai mostrar todas as fotografias que ele tem. E não necessariamente é só de universidades ou só de jornais. Eu posso, inclusive, estadão.com.br. Aqui, ó, vou abrir o Estadão, ó, ele tem desde 99, né? Então, desde 98, na verdade. Então, vamos pegar aqui o site do Estadão de 99, né? Então, ele tem 2 snapshots aqui. Vamos abrir esse daqui de 2 horas da manhã, aqui do dia 8. E aí ele vai abrir o site como ele estava. Então, a gente consegue ver as notícias que estavam naquele dia e tal. E além de fazer o arquivo, né? Por isso que chama archive, ele vai arquivando a internet, a web toda. Ele também arquiva documentos específicos, então imagens, materiais, enfim, todos tipos de conteúdo, isso acaba sendo
armazenada, tá vendo? Então, ó, em 1900, aqui, ó, sexta-feira, 3 de março de 2000, olha como é que era o site também, né? Aquela coisa ruim de navegar, e aí ele tá falando aqui, ó, do Pinochet, ó, Pinochet pode perder imunidade, Blair não vem ao Brasil, tal. Então, esse é um serviço super útil, assim, porque ele vai arquivando. Só que do outro lado, a gente tem que levar em consideração, eu vou jogar meu nome aqui. Vamos ver se ele faz busca também, né? Aqui, ó. Ele tem aqui, ó, por exemplo, eu joguei meu nome, tá? Isso é importante. Eu joguei meu nome aqui e... Opa, perdão. Ai, perdão, perdi tudo aqui. Pera aí, deixa eu voltar lá. Eu joguei meu nome e eu queria aparecer. Ele falou assim, ó, eu registrei 2 domínios em nome do Diogo, né? Um, que vocês vão ver que é super antigo, eu tenho até vergonha aqui, eu não vou nem abrir, porque acho que era um quando eu era adolescente e fuçava na internet, que era de 2001 a 2004, né? Esse arte virtual aqui, nem acessem, mas tem esse outro aqui, ó, de 2008 a 2010, que foi um blog que eu tinha, tal. E fica tudo armazenado aí, né? E é até interessante, porque esses dias, assim, contando uma coisa curiosa, pediram para fazer uma receita de cheesecake, né? Da torta. E eu fiz, e aí eu lembrei, nossa, durante acho que 2 ou 3 anos, a minha receita de cheesecake era a primeira indexada no Google. Era a primeira, assim, era a mais acessada e tal. E aí eu coloquei isso. Aí uma pessoa falou, entrou aqui no Internet Archive e pegou a receita, porque eu não lembrava mais. E nem eu lembrava que o Internet Archive poderia me ajudar nesse sentido, né? Então, assim, agora a minha fala aqui, a gente já vê também uma discussão assim, beleza, eu nem sabia que eles tinham arquivado, e eu não sabia mesmo, não foi nada combinado, tá? Eu não sabia que eles tinham arquivado esse site aqui de 2001 a 2004, né? O meu site. Então, assim, como que eu faço se eu quiser que isso suma da internet, né? Então, essa é uma discussão que também fica agora para o debate, né? Então, ao mesmo tempo que eles arquivam para manter esses legados, então, tudo que a gente vai colocando, a gente acha, e as pessoas acham de uma forma geral. Por exemplo, eu tenho o meu blog hospedado no meu servidor, eu coloquei lá e escrevi coisas absurdas, né? O fato de eu apagar isso não quer dizer que as informações, os dados sumiram, né? A gente sempre tem pegadas. E esse é um serviço, isso aqui é um serviço público, né? De um serviço assim excelente para a sociedade. Só que ao mesmo tempo ele também vai armazenando todas essas migalhas que nós vamos deixando. Então essa é uma discussão que eu deixo aí para depois a gente discutir. Tá? Então não sei se eu estourei meu tempo, mas da minha parte é isso. Obrigado, Alcenir. Muito bem, então agora é o meu prazer poder apresentar a nossa segunda convidada da noite, né? A professora Lídia Zwin, é jornalista, mestre e doutoranda em artes visuais pela Unicamp, head do Núcleo de Inovação e Futurismo da UP e pesquisadora da Envisioning. Ela trabalhou para a Rockstar Games e publicou artigos em sites como a Versions, Killscreen e a Folha de São Paulo. Pessoalmente, também quero fazer uma sugestão. A professora Lídia possui um TED que eu recomendo muito, chamado O que vem depois do humano. Depois da nossa live, dá um zoom, assiste, recomendo muito a experiência. E hoje à noite, professor, muito obrigado por compartilhar seu tempo. O tempo é todo seu. Fique à vontade. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, então, que eu fiz uma apresentaçãozinha para ir guiando. E já dá um pouco de spoiler também desse TED Talk que o Alcenir falou, que eu falo sobre transhumanismo, né? Para quem não está familiarizado com esse termo, tudo bem, eu vou explicar durante a apresentação. Mas o que eu quero trazer é justamente uma provocação entre essas duas áreas do conhecimento, né? Que seria a futurologia, o direito, e se estamos realmente preparados para essa questão do transhumanismo, né? Que eu vou abordar para vocês. Bom, a Ceni já me apresentou, então não vou ficar me focando muito nisso, só também convidar vocês a verem a minha coluna no UOL, que eu falo muito sobre os assuntos que eu vou trazer aqui. Eu tenho 2 TEDx, na verdade, tem um outro também que eu falo de ficção científica e inovação tecnológica,
E tem um terceiro TEDx que era para ter acontecido agora em maio, mas por conta do coronavírus foi adiado, acho que vai acontecer em novembro, não sei ainda. E tem alguns temas que eu vou falar nessa próxima apresentação também, que eu vou abordar aqui com vocês já. Então, é meio que uma palhinha, assim, dos conteúdos que geralmente eu abordo nas minhas palestras e nos meus textos. Para deixar mais claro, assim, o que é futurologia, o que é ser futuróloga e tal, muitas vezes vocês podem ter, na verdade, visto pessoas que se apresentam como futuristas, né? Só que como uma estudante de artes, e eu sempre, mesmo tendo sido formada em jornalismo, eu sempre estudei arte, né? Eu gosto de trazer essa diferenciação entre futurista e futurólogo, ou futurismo e futurologia, porque o futurismo também foi um movimento artístico do século passado, que também pensava inovação tecnológica, futuro, mas não é exatamente, aliás, não é o que a gente faz profissionalmente hoje no campo do futurismo contemporâneo ou da futurologia, né? E aí, eu gosto de trazer essa definição do Oskar Flestheim, que foi quem meio que começou a organizar essa disciplina da futurologia, né? Ele fala que, nos anos 70, ele fala que a futurologia, ela aborda o destino da humanidade, o futuro da sociedade e o amanhã da cultura. Ela lida não apenas com a perspectiva de evolução biológica e psicológica, mas também com uma vasta gama de futuras atividades culturais. Então, sintetizando, eu gosto de dizer que a futurologia é como se fosse um estudo do futuro. Logia significa justamente estudo. E futuro, né? Futuro. A gente, na verdade, não prevê nada. Inclusive, duvidem muito de pessoas que preveem, porque isso é impossível, né? Cientificamente impossível. O que a gente faz é justamente entender comportamentos, tecnologias, desejos do presente, para pensar o que pode ser de mais positivo no futuro. Ou seja, criamos estratégias de presente para que o futuro seja melhor e mais positivo, a partir das vontades e dos comportamentos, dos desenvolvimentos tecnológicos. Outra definição possível também é essa de futurismo da Aerolito, que é uma escola de cursos livres que tem um curso sobre futurismo, né, que é o Friends of Tomorrow, no qual eu inclusive dou um módulo de transhumanismo. Eles defendem que o futurismo ou a futurologia é uma disciplina que estuda, explora, traduz e acelera as possibilidades de um futuro pós-emergente. Já explico o que é pós-emergente. A ideia é observar como a ciência, tecnologia e empreendedorismo /mundo dos negócios podem afetar a cultura, os novos comportamentos e as novas estruturas da sociedade, ajudando assim a tomar melhores decisões no presente. Ou seja, só sintetiza o que eu acabei de falar para vocês. Quando a gente fala de futuro, então, pós-emergente, a gente pode dividir esse futuro em 3 possibilidades, né? Que seria o emergente, então o futuro mais próximo, ou seja, presente até 5 anos. O pós-emergente fica de 5 a 10 anos e um futuro para mais de 10 anos. E cada temporalidade tem uma disciplina diferente dentro desse grande campo que chama estudos do futuro. A futurologia e o futurismo fazem parte desse campo de estudos, assim como outras disciplinas como o Cool Hunting, que é muito usada por publicitários, Trend Forecasting, que é usado bastante na área da moda, que é tentar entender o comportamento do consumidor e assim pensar numa nova tendência, para uma nova coleção ou para um novo produto de propaganda, né, de marketing e tal. E cada um tem uma ferramenta diferente, né? Por exemplo, o Cool Hunting, ele é mais baseado na sensibilidade, ou seja, tem mais a ver com o olhar antropológico, digamos assim, da pessoa, sociológico, do profissional, do que necessariamente se basear em dados, como é o caso do forecasting, que se baseia mais em método científico, ou seja, o forecasting no inglês, você pode ver, por exemplo, forecasting de clima, né? Então, previsão do tempo. A previsão do tempo ela é baseada em dados e observações, ela é científica, né? Ela é mais baseada em projeções aritméticas, em algoritmos. Com isso, a gente também tem uma certeza maior e uma temporalidade menor também. Ela está mais próxima, mais fácil de se prever. Na futurologia do futurismo, tem uma intersecção entre essas duas questões, a sensibilidade e o método científico. A gente consegue realmente trazer um pouco do olhar do pesquisador e também se basear em questões científicas, tecnológicas e de testadas empiricamente, né? Então, eu gosto também de sempre reforçar como é importante justamente ter uma vasta gama de profissionais atuando na futurologia, justamente para a gente não ter esse olhar enviesado sobre o futuro, né? A Rosa Alegria, que foi uma das primeiras pessoas que trouxe a futurologia aqui no Brasil, ela fala sobre descolonizar futuros. Muitas vezes a gente pensa futuro como se fosse aqueles futuros de Hollywood, né? Dos filmes de ficção científica, ou das séries de ficção científica que a gente conhece como Black Mirror, né? Apesar de ser uma série britânica que chegou agora no Netflix. Existem vários outros futuros, existem vários outros olhares, várias outras questões que a gente tem que pensar quando a gente pensa em diversidade mesmo de pessoas e de possíveis futuros. O afrofuturismo, por exemplo, é um outro olhar e tem defendido bastante isso.
Principalmente ficou bastante conhecido, principalmente depois do lançamento do Pantera Negra, né, o filme da Marvel. E por isso que eu falo sempre também que a ficção científica é uma disciplina extremamente importante para a gente pensar o futuro. E ela se encaixa também dentro do campo de estudo do futuro. Só que por ela ser um movimento artístico, ela não tem esse compromisso com a realidade, com o método científico. Por isso ela é muito mais baseada na sensibilidade mesmo do autor, na visão criativa, né, na capacidade criativa de especular sobre o futuro. E aí, o que a gente faz justamente, o método da futurologia, é justamente entender esses sinais de mudança que estão acontecendo agora, para entender o que de repente vai ser o próximo novo normal, como estão falando muito agora, né? Então, o que a gente, vamos fazer um exercício breve de futurologia que a gente poderia fazer nesse momento. As pessoas estão vendo que não conseguimos mais, por exemplo, sair de casa, não dá mais para ir para lugares públicos, né, com muita gente concentrada. Isso pode ser um sinal, isso é um sinal de mudança que a gente está vendo agora e que provavelmente vai afetar o comportamento nosso no futuro. Pega, por exemplo, outras pandemias que aconteceram antes, né? No começo do século passado, quando teve a epidemia da gripe espanhola, da tuberculose, tudo isso afetou em coisas muito básicas na nossa vida. Por exemplo, na arquitetura das nossas casas. As nossas casas não tinham cozinhas com azulejo antes. Foi implementado depois disso com uma medida higienista, né? Com uma maior higiene, mais fácil de limpar e, assim, portanto, evitar também proliferação do vírus, né? Outra coisa que aconteceu foi implementar lavabo na casa das pessoas, porque muitas vezes as pessoas recebiam, né, entregadores, leiteiros, por exemplo, que pediam, de repente, para usar o banheiro e tal, e para não usar o mesmo banheiro da família e, assim, espalhar possíveis germes, vírus, enfim, tinha um lavabo para ser usado pelas visitas. Então, a gente pode ver daqui a pouco alguns movimentos, né, algumas mudanças que hoje são sinais bem específicos, mas que depois podem ficar como legado. Por exemplo, tirar os sapatos quando a gente entra em casa. Isso já é um costume bastante normal na Ásia, por exemplo, né? Mas aqui no Brasil a gente não tem esse costume. A mesma coisa para as máscaras. Será que isso vai se tornar mais normalizado no futuro? São coisas que a gente observa. E aí, de novo, a importância da gente fazer esse recorte. Ao mesmo tempo que a gente vê essas mudanças, a gente também vê questões políticas, por exemplo, sociológicas, que são mais complicadas. A gente vê um aumento do fascismo, por exemplo. Isso não é desejável. A gente está observando que isso existe, mas a gente não quer que o futuro seja mais assim. Então, quando nós trabalhamos com futurologia, é importante de ter essa diversidade justamente para ter esse olhar crítico e ver o que é mais positivo para um futuro, e não realmente trazer as coisas negativas que a gente está vendo hoje e intensificar para o futuro. Por isso eu gosto muito de falar dessa diversidade de pessoas olhando para coisas que a gente, por exemplo, eu, uma mulher branca, cis e tal, não consigo ver. Se a gente tem uma diversidade maior de pessoas trabalhando nessa área, é muito mais importante para a gente pensar e construir o futuro. E aí, quando a gente fala de transhumanismo, ela é justamente essa área que pensa a intersecção entre ser humano e tecnologia. Literalmente implantar tecnologia dentro dos nossos corpos, né? E isso pode variar muito de autor para autor. Se parar para pensar, todo mundo aqui é mais ou menos que transhumano. O próprio fato da gente, de repente, tomar café para tirar o sono, para aumentar a nossa concentração, já é uma forma de hackear, de mudar o nosso organismo e assim conseguir uma maior performance. O transhumanismo em si, ele quer intensificar isso. Então, é realmente pensar em, por exemplo, como superar a morte, que seria esse grande desafio do ser humano, né? Eu trabalho muito isso na minha tese de doutorado, que eu estou concluindo agora, que é justamente, enfim, vários autores falam sobre isso. Ernest Becker, Freud, o Schopenhauer, o Edgar Morin, falam sobre como o ser humano é a única criatura viva que sabe que vai morrer. E diante disso, nós criamos estratégias como religião, como moralidade, como rituais que a gente pratica mesmo para tentar dar sentido à vida e fazer com que a gente consiga continuar vivendo, mesmo sabendo que a gente vai morrer em algum dia, não se sabe quando, nem como. E isso é sempre uma tentativa que a gente busca ao longo da história da humanidade, tentar superar essa morte, por exemplo, através da memória, né? Através da imagem, através da nossa arte, dos nossos feitos, ou mesmo dos nossos filhos, como uma herança genética. Só que os transhumanistas, na verdade, são esse grupo que usam esse símbolo, né, que seria Humanity Plus, ou uma humanidade a mais, né? São pessoas que querem realmente usar a tecnologia para transcender a morte. Então, eles falam muito sobre a morte da morte. E para isso, a gente tem que modificar o nosso corpo, justamente. E existem várias vertentes dentro do transhumanismo, né? Aqui foi
uma piada que fizeram na revista Wired, que é uma revista americana de tecnologia, inclusive um dos editores, o Kevin Kelly, é um futurista, que falava sobre as diferentes vertentes, né? Os distropianos, por exemplo, eram pessoas que gostavam mais de, por exemplo, fazer exercícios, levar uma vida mais regrada, fazer uma dieta mais específica para melhorar a saúde e assim conseguir viver mais. Já o singularitariano seria aquelas pessoas que acham que o corpo, na verdade, é um limite, né? O corpo, ele decai, a gente envelhece, a gente adoece, quando a gente, né, poderia, de repente, lá no começo dos anos 80, 90, tinha muito essa ideia de a gente conseguir trazer a nossa mente para a máquina, né? Fazer o upload da consciência. Isso aparece no Black Mirror, né? Para quem assistiu aquele episódio San Junipero, fala justamente sobre consegue transplantar a mente para a máquina depois que morre e aí viver nessa realidade virtual eterna. Eram esses pensamentos que circundavam o final dos anos 80 e anos 90. Era muito presente tanto entre quem estudava a tecnologia, quanto quem também estava olhando pelo lado artístico e religioso dessa questão. Por outro lado, a gente também tem no transhumanismo uma vertente mais biológica que pensa, por exemplo, em tratamentos genéticos, não só para aumentar a longevidade, mas também acabar com o envelhecimento, entendendo que o envelhecimento justamente é uma das maiores causas que nos levam à morte e contração de doenças crônicas, né? O Albert A. Gray é um dos principais nomes nessa área, ele é gerontólogo, que fala muito sobre justamente achar terapias genéticas que possibilitem isso. E ele fala desse conceito da velocidade de escape da longevidade. Ou seja, basicamente a gente nasce com um metabolismo X e ao longo do tempo esse metabolismo vai decaindo, né? A gente vai adoecendo, a gente de repente sofre algum acidente, a gente vai envelhecendo, o nosso metabolismo vai diminuindo e o nosso período de vida, né, o nosso prazo de validade, digamos assim, também vai chegando ao fim. Com terapias genéticas, não só conseguiríamos, de repente, curar uma doença que nos mataria ou que nos deixaria com alguma sequela, como, na verdade, a gente poderia melhorar o nosso metabolismo, o nosso corpo, a nossa saúde, ao ponto que a gente vai estendendo a nossa vida até chegar nessa velocidade de escape, em que a gente consegue escapar do envelhecimento e da morte, sempre melhorando o corpo e deixando essa coisa mais neutra, né, que a gente pode estender ao limite. Ou não limite, né? A ideia aqui não é necessariamente ser imortal, mas sim amortal, ou seja, eliminar a morte da equação. Tem muitas questões, né, filosóficas, enfim, que a gente pode trazer aqui, mas eu estou só apresentando, por enquanto, quais são esses conceitos que existem no transhumanismo. Uma outra vertente é pela robótica, né? A iniciativa 2045 é uma iniciativa criada por um empresário russo, e ele tem essas várias fases de implementação do projeto, né? Tem várias pessoas investindo, participando, né? Cientistas, até o Dalai Lama é associado a esse projeto, por exemplo. Por isso que eu gosto de falar dessa intersecção justamente entre cientistas e tecnólogos e também a parte mais religiosa, social e política. O que eles pensavam, então, essa primeira fase do projeto Avatar seria que entre 2015 e 2020 seria possível criar uma cópia robótica nossa e assim controlar por interface cérebro-máquina, que o Diogo já falou, né? Então, usar um dispositivo que nos conecte nosso cérebro com uma máquina à distância. Isso já existe, né? Já existe uma cópia robótica com a qual é possível interagir com interface cérebro-máquina. Então, a gente está a tempo, a gente está dentro do cronograma deles, de projeto. De 2020 a 2025, a ideia é criar um robô que seja cópia humana e conseguir transplantar o cérebro biológico dentro do corpo robótico, assim podendo estender a nossa vida, assumindo que o cérebro seja justamente o lugar onde se concentra o indivíduo, né? Isso é uma concepção que está sendo quebrada na neurociência atual, de que o eu, a consciência, não está só no cérebro, mas no corpo inteiro. Mas vamos assumir que é isso, né? Ainda tem muito debate. Beleza, de 2030 a 2035, eles querem, na verdade, não mais transplantar o cérebro biológico para uma máquina, mas sim converter a mente, a consciência, em um cérebro eletrônico. Então, de novo, a ideia do mind upload, né, dos anos 90 retorna, ou, na verdade, se mantém viva em projetos contemporâneos. E, por fim, a última fase de 2040 a 2045 seria conseguir nem precisar mais de um corpo robótico, virar realmente luz, um corpo holográfico. Eles dizem que essa fase não precisa chegar ainda, mas que se a gente conseguir, beleza, seria legal. Mas o mais importante são as fases anteriores. E do jeito que as coisas estão indo, realmente parece possível. Como eu falei, já existe uma cópia robótica. No caso, esse cientista japonês, o robotista Hiroshi Shiguro, ele criou essa cópia dele, né? Ele é o da esquerda aqui, e aqui da direita é o robô dele. O Geminoid, que é uma cópia dele justamente, e que ele usa ele manda o robô para a Universidade de Tóquio para dar aula para ele,
e ele pode tanto usar remotamente um microfone para o robô falar, como uma interface cérebro-máquina. E ele veio para o Brasil em 2018. Ele veio para São Paulo na Japan House para apresentar esse robô. E foi muito interessante, porque você via que era um robô, mas era tão humano, era tão realista, que dava uma sensação meio estranha. E essa sensação estranha tem um termo específico dentro da tecnologia, que é o Uncanny Valley, que é aquela sensação de estranheza que é muito próxima do ser humano, mas você consegue ver ainda que não é um ser humano. E foi muito interessante que ele deu uma palestra explicando como que foi o trabalho dele e também outras criações, como é o caso dessa ginoide, que é o feminino de androide, né? Gino, pensa em ginecologista, gino significa mulher, oide, a aparência de. A Erika, ela foi criada para ser uma apresentadora de jornal, enfim, para conversar. Tem vários vídeos dela conversando com as pessoas, ela é bastante avançada e tal. Mas foi muito interessante, porque na verdade, se a gente parar para pensar a história das ginoides, os robôs realistas, 99% dos robôs realistas humanos são, na verdade, femininos. E eles sempre são criados a partir da imagem de uma mulher bonita, ou do que é considerado bonito, a partir dos padrões de ideal de beleza midiático, né? E nessa oportunidade, né, que ele estava na Japan House, eu pude perguntar para ele por que isso acontece. E ele simplesmente falou que os estudos, né, as pesquisas feitas, é que as pessoas elas se sentem mais confortáveis quando são mulheres, robôs que assumem um gênero feminino, né? E realmente existe uma outra pesquisa feita numa biblioteca também, que eles colocaram um robô que nem era realista, era só um robôzinho branquinho, daqueles normais, assim, parecia um bonequinho, né? Quando tinha uma voz masculina pedindo por doações, recebeu menos doações do que quando tinha voz feminina. Então, realmente existe uma comprovação empírica de que robôs com voz feminina ou com aparência feminina são melhores aceitos. Pensa na Siri, na Alexa, essas assistentes digitais que a gente tem hoje são todas mulheres. E são todas mulheres que estão replicando o que a gente entende como papéis sociais ou papéis profissionais exercidos por mulheres, né? Mulher secretária. Secretária é mulher, a gente já fala no feminino, né? Babá, a gente já pensa em mulher, e assim por diante. E aí eu questionei isso, porque apesar de ser empiricamente comprovado, não é uma verdade sim, matemática, digamos assim, é uma verdade sociológica, na verdade pode ser mudado. Só que isso tem sido bastante replicado no comportamento dos roboticistas, né? Por ser uma área bastante dominada por homens, então é normal a gente ver uma quantidade grande de robôs realistas sendo criados a partir de uma imagem feminina. E esse foi um caso muito interessante de um cientista canadense que ele criou a Aiko, que foi desenhada para ser um robô para cuidar de idosos. Só que saiu uma matéria nele do Daily Mail falando como ele tinha passado o Natal com essa ginoide, com esse robô, e como ela era a mulher perfeita para passar o Natal, porque ela gostava de sair para fazer compras e tal. Só que assim, a gente não tem esse nível de inovação na robótica, né? Eles nem andam sozinhos ainda. Então é muito interessante ver como ele também inseriu sensores em lugares que eu acho que talvez não sejam tão importantes para um cuidador de idoso, que seria os peitos e a virilha. E aí ela acabou virando, na verdade, a namorada dele. Então, foi meio isso que aconteceu. Mas guarda essa informação por enquanto. Outra forma também que os transhumanistas tentam achar a imortalidade justamente criando essas imagens virtuais, né, esses clones digitais. O Deepak Chopra é um escritor, né, indiano que, enfim, ele fala muito sobre mindfulness e coisas do tipo. Ele criou essa cópia digital dele com uma inteligência artificial que aprende a replicar a personalidade dele. Já temos aplicativos como Réplica, né? Vocês podem baixar de graça, inclusive, que fazem isso. Uma inteligência artificial que aprende os seus comportamentos, os termos que você usa, a te copiar. E criou também uma imagem virtual dele para ficar para a prosperidade depois que ele morrer. Inclusive, vários atores têm feito isso, né? Registrar a imagem deles para que eles continuem atuando em filmes mesmo depois de morrerem. Outra vertente também é a preservação em criogenia. Desde os anos 70 tem nos Estados Unidos esse centro Alcor Cryonics, que eles preservam corpos, né, em baixíssimas temperaturas, com a esperança de que no futuro exista tecnologia suficiente para reviver essas pessoas, né? Então, o Max More é um dos embaixadores da Alcor e ele é um transhumanista que fala muito sobre a extensão da vida através da preservação criogênica. O Zoltan Istvan, ele concorreu à presidência dos Estados Unidos quando o Trump foi eleito, né, nas últimas eleições. E, se não me engano, ele estava tentando agora participar dessa atual, só que eu não sei se ele passou naquelas preliminares, né, que eles têm de candidatos.
mas ele viaja os Estados Unidos inteiro com um ônibus em formato de caixão, falando sobre transhumanismo, falando sobre tecnologia. Ele tem várias colunas, ele fala em vários sites de tecnologia, justamente falando sobre possibilidade de extensão da vida de uma forma mais acessível e mais pop. E também, por outro lado, a gente pode pensar essa relação homem-máquina quando a gente pensa em ciborgues, né? O ciborgue, a palavra ciborgue, ela foi criada nos anos 60 para pensar justamente a criação de um organismo cibernético, ou seja, adaptar o nosso corpo para poder sobreviver em ambientes que são inóspitos, né? Ele foi criado, esse termo foi proposto a partir de um artigo científico de cientistas da NASA para que a gente pudesse mudar o nosso próprio corpo para se adaptar, por exemplo, a Marte. Em vez de criar uma base, né, marciana, na verdade, o nosso corpo poderia sobreviver àquele ambiente. Só que o que a gente vê hoje são pessoas que colocam próteses, que fazem modificações no corpo, né? No momento, a gente ainda vê pessoas que colocam próteses por conta de algum problema que elas dizem que elas têm, né? Seja de nascença ou algum acidente, que elas precisaram ter realmente uma parte do corpo removida. Só que cada vez mais está sendo tratado de uma outra forma que não deficiência, no caso. E isso fica claro quando a gente pensa nas Paralimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, quando teve essa performance da Amy Purdy, que é uma artista, atleta e tal, dançando com um robô, e ela tem as duas pernas, né, prostéticas. E é muito interessante de ver que, comparado mesmo com o corredor mais rápido do mundo, uma pessoa com prótese corre ainda mais rápido que uma pessoa que tem as pernas biológicas. Então, isso também é uma coisa para se pensar. Será que vai chegar um ponto em que as pessoas vão preferir tirar uma parte do corpo para ter uma maior performance? É uma provocação que se faz. E a Victoria Modesta, ela é como se fosse a Lady Gaga dos ciborgues, né? Ela tem uma perna prostética e cada clipe dela usa várias próteses diferentes. Nesse aqui, a perna tá brilhando, porque na verdade a prótese é como se fosse uma luz, né? Um tubo de luz, assim. Então ela muda essa perspectiva de, ai, coitado, ele tem uma prótese. Não, na verdade está se tornando cool. É não pensar mais a pessoa com deficiência ou uma pessoa com uma prótese como alguém menor ou menos capaz, porque na realidade a tecnologia está fazendo essas pessoas serem mais capazes do que os seres humanos melhor treinados com os seus membros biológicos. E aí, só que por outro lado, a gente também tem as consequências, né? A Angel Diuffre é uma menina que ela vive falando em vários eventos de tecnologia sobre, né, ser ciborgue, sobre ter uma prótese biônica, né, do corpo dela. E no SXSW, né, de 2017, 2018, se não me engano, ela foi lá para falar e ela foi assistir um painel. Só que ela não conseguiu carregar o braço dela na noite anterior, então ele ficou sem bateria e ela precisava recarregar numa tomada. Só que durante esse painel ninguém deixou usar a tomada porque já estavam usando as tomadas para carregar o celular. E aí ela tweetou falando #CyborgProblems. Ou seja, como a gente vai lidar com essas pessoas, né? O celular para muitas pessoas é como se fosse realmente uma extensão do corpo. Se a gente esquece o celular em casa, fica desesperado, como se tivesse esquecido uma parte do corpo, né? Mas no caso dela é realmente uma parte do corpo que parou de funcionar porque precisava ser recarregado. Então, como a gente vai lidar com isso? A gente não vai respeitar e dar prioridade, por exemplo, para essas pessoas que estão sem bateria no corpo, enfim. São questões que também são postas já hoje em dia, já existem pessoas assim, e no maior evento de inovação do mundo, as pessoas não tinham essa consciência, né? E, por outro lado, nos Estados Unidos também, como vocês devem saber, não existe um sistema único de saúde, né? Não existe saúde pública lá. Inclusive, quem está sobrevivendo ao coronavírus lá com tratamento está também carregando consigo uma dívida milionária para o resto da vida, por conta dos tratamentos que são pagos lá. E por isso, várias pessoas, os chamados biohackers, eles fazem na garagem deles substâncias que eles precisam. Por exemplo, diabéticos precisam de insulina. Então, eles produzem a própria insulina, já que é muito difícil de conseguir essa substância que precisa ser administrada frequentemente por essas pessoas no sistema de saúde americano. É ilegal, digamos assim, mas são pessoas que têm esse conhecimento e que conseguem fabricar por conta própria. Ao mesmo tempo, também a comunidade trans, eles também fazem produção de hormônios para que as pessoas mantenham, né, o corpo, ou enfim, passem pelo processo de transição sem precisar passar por uma aprovação em algum sistema médico tradicional. Então, é como se fosse uma tentativa de se empoderar do conhecimento científico e tecnológico para modificar o seu próprio corpo, seja por uma questão de doença ou por uma, enfim, uma escolha sua de passar por esse processo de transição. Outro caso muito interessante foi esse desse biohacker australiano, que ele implantou um chip na mão dele. Eu tenho esse chip também, é um chip de NFC, de Near Field Communication, que você precisa realmente encostar para ativar ele. E ele colocou o cartão de metrô dele, tipo o bilhete único que a gente tem aqui em São Paulo, né? E aí ele pagava o metrô com o chip dele.
Só que lá fora, né, para quem já saiu, lá a gente não tem catap em alguns países. Você tem alguns guardinhas que passam para ver o seu ticket e realmente ver se você comprou ou não, ou se você está lá de graça, e aí com isso você paga uma multa. E quando ele foi confirmar que ele tinha o passe, ele só tinha o chip. E aí ele entrou em todo um processo, teve que pagar uma multa, não pôde usar e tal, mas era o passe, só que não estava no cartão, estava no chip dele. Então, ele também é uma pessoa que fala muito sobre isso, né? Inclusive, eu conversei com um cara do metrô de São Paulo, falei sobre o chip e tal, e ele realmente, mas eles não abrem o API para realmente implementar nesses chips agora. Mas depois eu posso falar mais sobre isso nas perguntas. E é interessante porque no Brasil já existe, inclusive, um projeto de lei que proíbe as pessoas de terem esse chip. Não sei se foi aprovado, acho que não foi, mas foi criado por um pastor evangélico, eu acho, falando justamente a justificativa no projeto de lei era uma justificativa bíblica, falando que nos versículos tal não podia porque isso seria a marca da besta, não sei o quê. Por outro lado, no final do projeto de lei está escrito, mas para presidiário tudo bem, porque daí você pode realmente, rastrear caso ele fuja ou em alguma saída, né? Só que tem dois problemas aí. Tipo assim, se eu quero por conta própria colocar isso, eu sou proibida, mas uma pessoa que está presa pode, porque ela é menos humana do que eu, tem menos direitos do que eu. Segundo lugar, esse chip não tem GPS. O chip com GPS é uma outra coisa, então também tem desconhecimento tecnológico aí. Mas, enfim, é só para a gente pensar como realmente, às vezes, um amigo meu que estuda a ética transhumanista, ele traz muito o Alexei Dodsworth, que é o nome dele, ele traz uma citação do Hegel que fala que a coruja alça voo quando já está amanhecendo. A coruja é a representação da filosofia, né? Então, a filosofia, às vezes, chega tarde demais quando a tecnologia já aconteceu. Então, essa é uma coisa que a gente precisa pensar muito nessa área do direito também, em todas as áreas, né? Mas sempre acompanhar as questões tecnológicas e científicas para que a gente não coma a bola depois no futuro. E já existem alguns eventos discutindo isso. Esse Humans by Design foi em 2016, em Nova York. O mais engraçado, o mais interessante foi que foi promovido por uma empresa que faz jogos, e o jogo falava sobre transhumanismo e tal, que é o Deus Ex Human Revolution, e eles chamaram cientistas, pessoas com próteses, eles criaram inclusive uma prótese que poderia ser impressa em 3D, com código aberto, e que estavam discutindo essas questões éticas, justamente. Como a gente vai tratar essas novas pessoas do futuro? Sejam elas ciborgues, sejam elas transhumanistas, sejam biohackers, como tratar essas pessoas em nível de direitos e obrigações? Até porque a gente já vive um cenário que parece ficção científica, né? Com a robô Sofia indo para a ONU falar sobre direitos humanos. E agora o mais interessante é que a robô Sofia foi criada por homens e é uma robô feminina falando sobre direitos humanos. Então, tem várias idiosincrasias, né, na tecnologia que a gente precisa discutir e pensar justamente para não cair nessa falácia da filosofia chegar só depois que a tecnologia já aconteceu, né? E por isso eu finalizo a minha fala aqui deixando alguns questionamentos, algumas provocações para vocês pensarem hoje, enfim, para a vida. Que seria, quais são as regulamentações a serem criadas quanto à extensão da vida? Será que isso vai ser acessível para todos? O Francis Fukuyama, que é um filósofo, ele fala, por exemplo, que o transhumanismo é a ideia mais perigosa do século, porque tem algumas pessoas que não vão ter acesso a isso. A gente vai ter um momento que pessoas não morrem e pessoas morrem. E talvez as que não morram só não vão morrer porque elas podem pagar. Já é meio que assim, né? Vamos pegar o caso da Naja, por exemplo. Imagina se um cara que tivesse sido picado por essa cobra fosse pobre. Primeiro que ele já nem teria, né? Essa Naja, mas enfim. Mas não conseguisse pagar pelo tratamento. Já estava morto, né? Mas enfim. Como o direito pode considerar os direitos e obrigações de cidadãos ciborgues, né? Acabei de falar sobre isso. Como a filosofia pode auxiliar os profissionais do direito a pensar soluções éticas e responsáveis? Será que é necessário criar uma nova classificação de entidades para robôs e inteligências artificiais como indivíduos sintéticos? Ou seja, se esses roboticistas estão casando, né, namorando com robôs, será que precisa criar um novo tipo de classificação do que é indivíduo, do que é um cidadão? A Sofia, por exemplo, ela já é cidadã da Arábia Saudita, né? Um mesmo país que só depois, 2 anos, concedeu novamente o direito às mulheres de dirigirem, mas uma robô já era cidadã lá. Ela nem poder dirigir, né? Então, porque ela é mulher. Brincadeira. O Brasil está preparado para a prática de preservação criogênica em algum nível regulatório? Seria permitido algum dia casar-se ou estabelecer algum tipo de união com robôs e seres sintéticos no Brasil? Como regulamentar a criação de avatares e cópias digitais de pessoas? Ou será que não deveria ser regulamentado?
justamente até que ponto o direito pode castrar ou regulamentar essas práticas. Essa é uma questão também, né? Até que ponto a gente pode seguir com uma inovação tecnológica sem escrúpulos por uma questão científica de conhecimento, de desenvolvimento tecnológico, e até que ponto a gente precisa limar isso e castrar justamente por questões de desdobramentos que podem ser muito mais danosos do que o descobrimento, né? A descoberta dessa tecnologia. Então, são algumas coisas que eu trago aqui de provocação, sem respostas para vocês. Acho que cada pergunta daria uma tese de doutorado. Então, são só provocações a partir da minha fala e agradeço o espaço para poder falar com vocês. Obrigada. Então, puxa, em primeiro lugar, muito obrigado. Aqui eu tenho tantas perguntas aqui que já mandaram que nem sei por onde começar, muitos dos temas eu nem sei o que são, na verdade, ainda também. Então, muito, muito obrigado mesmo pelas provocações. Mas vamos começar aqui, né, com algumas aqui. Então, professor Diogo, as pessoas fizeram uma pergunta assim: quão distante o Brasil está dessa fase de desenvolvimento de tecnologia que o senhor mencionou aí, com respeito à inteligência artificial e essas outras formas de verificação? Você está mudo, Diogo? Diogo, você está sem som. Tá, obrigado. Desculpa, gente. Então, o Brasil hoje ele está muito longe, né, de ser um protagonista e está muito longe dos protagonistas, do ponto de vista de quantidade de produção, do ecossistema mesmo que é gerado. A gente assim é praticamente irrelevante no cenário internacional do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A gente é relevante do ponto de vista do tamanho do mercado, né? Então, as outras instituições, empresas, universidades têm interesse no Brasil por conta do nosso mercado, né? Então, tem até muita gente fazendo pesquisa numa área que é do processamento de linguagem natural para trabalhar com português por conta do mercado brasileiro, né? Mas a gente está longe. Hoje, assim, tem uma rivalidade muito grande. A gente vê em todas as conferências, as principais conferências de desenvolvimento de inteligência artificial, a gente vê uma polarização entre Estados Unidos e China, assim, a China já quase igualando os Estados Unidos na quantidade de artigos publicados, da presença mesmo de pesquisa científica relevante, e a União Europeia, né, vindo logo em terceiro, liderado ali por alguns países como a Alemanha, obviamente, mas também a França tem algumas pesquisas bem interessantes. E aí depois vem outros países, né? Coreia do Sul, muito forte, Japão, Índia, e o Brasil está bem atrás mesmo. Assim, né? Nas principais conferências, o Brasil tem tipo 2, 3 artigos publicados. Legal. Muito bem, professora Lídia, a confusão agora é bem grande, viu? Então, você colocou essas perguntas ali tipo, para nós pensarmos, mas muitas delas já estavam nas perguntas, né? Tipo, as pessoas foram ouvindo e já pensando. Tem uma que até foi fundamentada ali no Harari, né? Israel. Ele falou que nós já convivemos com grupos de pessoas que vão viver até os 150 anos, né? Então, tipo, seria já uma realidade, algo que já nós vamos chegar nisso, né? E aí, a pergunta é, por exemplo, se nós fizermos uma mescla aqui, tanto na iniciativa 2045, quanto a esse transhumanismo mais biológico, né? Você questionou, né? Será que só uma determinada classe vai ser abençoada ou vai ser privilegiada, né? Qual é o seu ponto de vista a partir do que você tem lido e estudado? Bom, a ciência e a tecnologia, elas sempre chegam para um grupo muito seleto, né? Bastante cara. Pensa na eletricidade, por exemplo. No começo, quando a eletricidade foi criada, ela só era acessível justamente para os cientistas que estavam desenvolvendo, e só depois começou a ser espalhada para pessoas mais ricas, e aí se tornou também uma coisa mais acessível para as pessoas mais pobres ou para geral, né? Para as pessoas em geral. Então, tem essas fases de desenvolvimento tecnológico, de barateamento também da tecnologia, né? Dentro da Estudo do Futuro, a gente fala muito sobre a questão da lei de Moore, que seria essa lei que foi baseada nos transistores, né? No desenvolvimento dos transistores. Como eles vão desenvolvendo de forma exponencialmente, se tornando exponencialmente mais poderosos, né? Mais, enfim, um poder de processamento maior, e também mais baratos e menores em dimensão. Pensa, por exemplo, no computador. O computador, ele custava trilhões de dólares, era muito caro, ocupava uma sala inteira e só era acessível às universidades, a grandes, né, instituições.
Agora, a gente tem um computador muito mais potente nas nossas mãos e que cabem no bolso, que seria um celular, e que custa, sei lá, o mais barato Xiaomi é uns R$ 500, por exemplo. Então, é uma diferença muito grande e é mais acessível para as pessoas. Então, eu acredito que isso possa acontecer. E a tendência, quando a gente fala de tecnologias exponenciais, como é o caso da inteligência artificial, da robótica, da realidade virtual e assim por diante, é justamente de ter essa curva exponencial. Elas têm essas características de, num momento, parecer, isso não vai para frente, isso está demorando muito para desenvolver. Mas vai chegar um ponto de virada em que essa tecnologia vai evoluir tanto e vai baratear tanto que vai se tornar normal. Mesma coisa com computador e celular, como a gente está vendo hoje. Tanto que a gente conversa hoje sobre internet das coisas, ou seja, é adaptar realmente o sistema de automação em coisas, em tudo, né? E não só computadores. Então, o que eu penso com relação a isso é que existe a possibilidade de baratear ao ponto de que todos tenham acesso. Talvez isso demore muito mais do que as pessoas mais ricas hoje conseguem pagar, né? Por exemplo, tem aquele filme Elysium, que tem o Wagner Moura, ele faz, né? Uma participação lá, e Alice Braga também, que fala justamente isso, de uma classe mais alta que tem acesso a tipo uma cama inteligente que cura muitas doenças, e uma classe mais baixa de pobres que vivem fora dessa cidade paradisíaca e tal, que não conseguem cura para esse tratamento. Então, a gente tem no imaginário, né, da cultura pop muito essa dicotomia entre os mais ricos e os mais pobres, que reflete um pouco na realidade, mas o que eu quero dizer é que, com o tempo, isso vai baratear. Agora, se isso vai ficar acessível para as pessoas ou não, é uma outra história, porque a gente sabe que a lógica do capitalismo é criar escassez artificial, muitas vezes. E isso é uma coisa muito interessante para quem gosta, né, de ver essa parte mais econômica e política. Tem um livro do Aaron Bastani chamado Fully Automated Luxury Communism, no qual ele fala sobre essas tecnologias e como virtualmente no futuro tudo poderia ser de graça, digamos assim. Serviços básicos poderiam ser de graça porque essas tecnologias vão gerar tanta riqueza que todo mundo vai ter acesso. Só que não necessariamente porque a gente tem a tecnologia que ela necessariamente vai ser acessível para as pessoas. E por isso ele fala que é uma luta política, que a gente precisa exigir como cidadãos, como trabalhadores, enfim, que isso chegue até a gente. Então tem esses dois lados. Pode ser bastante negativo, mas também tem essa possibilidade mais positiva. Perfeito. Professor Diogo, agora nós temos, durante a sua fala, o senhor mencionou a respeito de fake news, né? O senhor fez um comentário aí, e aí fizeram a pergunta assim, é possível esperar que a inteligência artificial possa nos auxiliar no combate às fake news? E se afirmativa, como, né? Tá, bom, vamos lá. A pergunta é boa. Vocês estão me escutando? Porque parece que a minha conexão está meio... Sim. Então, assim, não, é uma área de pesquisa bem interessante. Inclusive, assim, eu até atuei... Eu tenho pesquisas nessa área, junto com a a Queen Mary University of London, né, que eu sou pesquisador visitante lá, e a gente trabalha muito em treinar modelos de inteligência artificial nessa área. Lá no Reino Unido é chamado de online harms, né, que seria danos online, e aí entra tudo, né? Fake news, desinformação, hate speech, né, que é o discurso de ódio, pedofilia. Então a gente treina modelos e consegue resultados bons. Aí a pergunta, ela é complexa, a resposta também é complexa, mas eu vou tentar deixar um pouco mais tranquila. Então, assim, a gente tem que entender em que momento essa inteligência artificial vai ser usada. Porque até para nós, às vezes, é difícil afirmar que um determinado conteúdo é fake news, porque pode levar muito da interpretação, né? Principalmente conteúdos que ficam aí numa área cinzenta em que você não tem um fato, né? Então, o Diogo nasceu em 1985. Não, é falso, né? O Diogo, eu nasci em 86, existe um fato. Mas existem conteúdos que ficam numa área cinzenta. Isso é mais complicado. Então, hoje, o que a gente pensa em modelos de inteligência artificial não é para fazer análise do conteúdo em si, mas fazer, às vezes, uma análise do processo, entendeu? Porque existem padrões específicos que circulam, de como elas começam, de como elas são propagadas. Então, você pode ter mecanismos de fazer esse mapeamento da fake news, obviamente, do processo em si, ou seja, quem está publicando, que horas publicou, quem que foram as pessoas que compartilharam, foi uma rede de bots ou não. Então, com isso, a gente pode criar um mecanismo para um sistema
conseguir fazer esse mapeamento. Essa é uma estratégia. Uma segunda estratégia, que é mais complicada, e aí, obviamente, vai demorar um tempo maior para conseguir chegar, é nessa de análise de conteúdo, né? Só que, assim, eu acho que isso a gente discutiu bastante também, até para o projeto de lei que está em discussão agora, foi aprovado no Senado, mas agora foi para a Câmara de fake news, que é justamente isso. Muitas vezes se preocupa muito com o conteúdo, né? E tentar atacar o conteúdo, nesse momento que nós estamos vivendo, me parece a estratégia menos razoável. A estratégia mais razoável nesse caso seria entender e mapear o processo, né? Quem está pagando, de onde vem, quem são as pessoas que estão distribuindo. Nisso a inteligência artificial pode ajudar muito. Ela não pode ser o bastião da verdade nesse momento, né? De falar isso é fake, isso não. Acho que não cabe ainda a inteligência artificial, ela não tem a capacidade de fazer. Por exemplo, o modelo que a gente assim, no grupo de pesquisa, laboratório de ciências cognitivas, né, da Queen Mary, e a gente trabalha muito com processamento de linguagem natural, né? E tem pesquisadores que trabalham, obviamente, com inglês, que é o idioma do Reino Unido, mas aí tem pesquisadores de outros lugares trabalhando com outros idiomas. Então, tinha gente trabalhando com árabe, tinha gente trabalhando com mandarim, né? Então, árabes trabalhando com árabes, chineses trabalhando com mandarim, tinha italiano, e eu, brasileiro, que estava liderando o processamento na parte de português, né? Então, a gente conseguiu treinar um modelo que não era para fake news, mas era para discurso de ódio, em que a gente conseguia classificar uma sentença, um tweet, um post no Facebook com até 92% de acerto se tinha ali de discurso de ódio ou não, né? E que tipo de discurso de ódio. Obviamente que a gente defende que isso não tem que ser implementado logo de cara pelo Facebook, mas pode ajudar no processo de uma análise com pessoas, né? E então a preocupação nossa é que as ferramentas não sejam utilizadas também para combater de alguma forma a liberdade de expressão, porque pode criar um outro problema também. Então tem que ter um uso bem pensado. Perfeito, professor, obrigado. Professora Lídia, a última pergunta, nós já estamos com o tempo um pouco adiantado, é para a senhora. Após as pessoas ouvirem, né, alguns comentários seus a respeito do futuro, ouvi um comentário aqui no grupo que foi interessante, né, no chat. Falou assim, bom, será que nós não estamos nos preparando para repetir a nossa realidade de hoje no tocante às mulheres, por exemplo, né? Tipo, a mulher secretária, a mulher isso, né? Tipo, será que não há uma espécie de tendência de repetir? Será que seria futuro ou seria uma repetição do hoje? Uhum. Eu tenho um texto, inclusive, sobre isso, para quem quiser ler, no qual eu conto todo esse histórico, né, da robótica e como chegou a esse ponto de repetir justamente essas questões. É só procurar no Google, uma breve história dos homens que criam robôs femininos. E, basicamente, sim, existe essa tendência, e por isso várias pesquisadoras, várias pessoas estão alertando para esse problema de gênero, né? Existem várias universidades internacionais que estão com programas específicos de pós-graduação focados em gênero e tecnologia, para discutir, para levantar esse problema, né, do machismo na robótica. Esse, inclusive, é o tema do meu próximo TED. Então, o TED X Blumenau, que eu vou participar, vai ser sobre justamente isso. Então, como eu disse, a futurologia justamente tem esse papel de entender os comportamentos do presente, né, quais são os desdobramentos que estão dando sinal de que podem acontecer e questionar, será que é isso o desejado que a gente quer? Será que é desejado que a gente tenha esses robôs realistas que reproduzem padrões, né, machismos atuais? Ou será que não? Será que não é muito mais interessante a gente incentivar meninas a participarem, a estudarem robótica, a entrar para a área das ciências exatas e aumentar o número de proporção entre homens e mulheres nessas áreas e assim possibilitar que existam outros olhares, né? Talvez não existisse uma mulher naquela equipe para poder falar, gente, calma, talvez não seja uma boa ideia, né? Tem um caso muito interessante que não é de robótica, mas foi do Apple Watch, né? O smartwatch da Apple, que ele não contava no programa dele com o dado de que mulheres, quando estão menstruadas, aumenta a temperatura do corpo. Então, teve uma usuária que ela estava menstruada, o corpo aumentou a temperatura, e o relógio falou, vai para o hospital que você está passando mal. E não estava doente, ela estava somente menstruada e tinha essa diferença. Então, talvez não existisse lá no grupo de programadores uma mulher ou alguém que tivesse um conhecimento específico para mulheres, né?
E é até interessante porque a Unesco publicou também um comunicado falando como eles consideravam a Siri e a Alexa sexistas. Então, é uma coisa que está muito em evidência, está sendo trabalhada, inclusive pensando, por exemplo, criação de vozes para assistentes digitais que sejam a gênero, uma combinação de tons que são mais masculinos, mais femininos. E tem uma pesquisadora também que, eu não lembro o primeiro nome dela, mas acho que o sobrenome é Devlin, que ela fala que se a gente está criando novos seres, por que a gente tem que replicar o que a gente entende por gênero ou por formação biológica humana mesmo? Será que a gente precisa criar robôs que são homens e mulheres? Será que a gente pode criar robôs a gênero que sejam uma outra coisa, que não reproduzam os nossos estereótipos do que é ser mulher? Até porque se a gente vir na natureza outros animais, a fêmea é maior do que o macho, e a gente tem ideia de que mulher tem que ser pequena e homem alto e tal. Então, é muito relativo isso. Então, precisa ser desconstruído justamente para não reproduzir essas mesmas coisas quando a gente for criar novas entidades, né? Porque não é humano. Por mais que só consiga chegar num poder de processamento de dados semelhante à consciência humana, nunca vai ser humano mesmo. Então, a gente tem que parar de criar isso. Então, eu acho muito interessante, por exemplo, como alguns filósofos, né? O Dietmar Kemper, ele tem um texto que ele fala que as máquinas são tão mortais como as pessoas, né? E ele tem uma sequência de frases que eu, inclusive, usei para uns contos de ficção científica meu, que era justamente Deus sonha o homem sonha a máquina e a máquina sonha Deus. Então, a gente está meio que brincando de Deus, digamos assim, tentando criar novos homens, novos humanos, só que sintéticos. Então, talvez não seja o melhor caminho, né? Então, essa é uma das possibilidades que são dentro com relação a isso. Nossa, puxa, muito obrigado. A quantidade de perguntas é enorme, mas eu sei que eu prometi para vocês liberá-las. Então, nós vamos encerrar a live. Nós queremos agradecer as pessoas que estão aqui conosco essa noite. Vamos encerrar agradecendo a professora Lilian Camargo, que tem nos acompanhado ao longo dessas lives que nós fizemos, né? Nos ajudando com a língua brasileira de sinais, tornando mais acessível também esses temas para aquelas pessoas com as necessidades especiais. Então, professora Lilian, por favor, se despeça de nós. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito legal, aprendi muito também durante esse curso e espero que a gente possa ter outras oportunidades aí. Professor Diogo, seu tempo para o senhor se despedir da gente. Obrigado, Alceni, obrigado, Lídia, Lilian, todos que estiveram aqui com a gente do outro lado. Foi uma honra discutir aí hoje, né? Então, e o que precisar, estamos aí, sempre para levar o conhecimento e a informação para todos. Obrigado, professora Lilian, seu tempo para se despedir também. Obrigada, Alceni, obrigada, Lilian, pela tradução também. Obrigada, Diogo, por estar aqui também acrescentando a nossa discussão. Obrigada, pessoal que está assistindo. Vi as perguntas lá, não deu para responder todas, mas eu estou nas redes sociais, você pode entrar em contato comigo, que eu estou super solícita para responder e continuar conversando o que eu não souber responder. Então, e é isso. Muito obrigada por todos estarem aqui hoje. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado por sua companhia. Gente, um grande abraço. Tchau, tchau.